Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a endometriose e como foi que eu descobri, como foi todo esse processo até eu conseguir o meu diagnóstico. Aqui no canal, inclusive, eu recebi algumas perguntas sobre isso, perguntando para mim, Gabi, como foi que você descobriu, como foi que você chegou a um diagnóstico e quais foram os seus sintomas. E eu acredito muito que através desse vídeo eu vou conseguir ajudar outras mulheres, ajudar vocês, que muitas vezes têm sintomas parecidos, mas não conseguiram um diagnóstico ainda. Não sabe, não tem certeza se tem endometriose ou não tem, ou às vezes sabe que tem alguma coisa de errado, mas vocês não sabem por onde começar, como conversar com o médico. Então eu vou compartilhar aqui um pouquinho sobre a minha experiência, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Inclusive, meninas, nós estamos no mês de março. O mês de março, meninas, é o mês de conscientização da doença de endometriose. Então é muito importante, eu, no caso, sou portadora dessa doença, é muito importante eu vim aqui falar sobre isso. Eu não poderia jamais deixar o mês de março passar batido. Então, bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Gabriela Araújo. Já curte, comenta, compartilha, porque me ajuda demais. O nosso canal está crescendo, estou tentando chegar a 5.000 inscritos. Ativa também o sininho das notificações para o YouTube jogar para você os próximos vídeos que eu for postando por aqui. E sem enrolação, bora pro vídeo. Gente, então tudo começou na minha adolescência. Bom, na minha adolescência eu não passava mal com frequência, mas quando eu menstruava, eu sentia cólica e uma das coisas que me afetava muito, muitas vezes era a dor de cabeça e uma ânsia de vômito. Mas assim, todo mundo fala que é normal. Não, você tá menstruada? É normal. É normal você sentir ânsia de vômito, é normal sentir dor de cabeça, é normal sentir cólica. E mesmo assim eram sintomas fracos, então rapidamente passava e tava tudo bem. Só que teve um dia, eu me lembro até hoje, eu não lembro quantos anos exatamente eu tinha, mas eu acredito que eu estava ali mais ou menos com uns 16 anos. Eu tive uma dor muito forte, que eu não contei pra ninguém porque eu fiquei com vergonha. Porque eu estava limpando a casa, de repente eu comecei a sentir pontadas no reto. Gente, vocês têm noção do que é isso? Eu nunca tinha sentido pontada no reto. É como se pegasse uma faca e ficasse ali, ó, cutucando, espetando. E era uma dor muito forte. Eu não sei explicar pra vocês. É como se fosse um arame farpado que tá ali torcendo dentro de você. E eu achei aquilo tão estranho, mas eu fiquei tão constrangida. Era uma dor incomum. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou pedir ajuda pra minha mãe ou pra alguém e vou explicar pra eles a minha dor? Como é que eu vou chegar em alguém falando que eu estou sentindo dor lá no reto? Eu ficava pensando nisso o tempo todo e eu pensei, eu não vou falar com ninguém. E isso foi durante algumas horas, essa dor veio durante algumas horas e ficava. E aí eu fiquei quietinha. Na verdade, nesse dia a minha irmã tava comigo, mas a minha irmã ainda era pequenininha. E ela até chorou, porque ela viu que eu tava sentindo muita dor, mas tadinha, ela era criança, não sabia lidar. E eu falei pra ela, não, GG, tá tudo bem. O nome da minha irmã é Giovana, eu chamo ela de GG. E aí eu falei pra ela, não, GG, tá tudo bem. E realmente a dor foi passando, e depois eu fiquei tranquila. Essa foi a primeira crise de dor que já era da endometriose, porém eu não sabia. Até então eu nem conhecia. Gente, eu não sabia o que era endometriose. Então, pra mim, eu achei estranho, mas eu deixei passar. Afinal, pra mim, naquele momento, era muito constrangedor. Eu conseguia explicar pras pessoas o que eu tinha sentido. Quando foi, mais ou menos ali, deixa eu ver, acho que uns 20, 21 anos, comecei a sentir uma piora nesses sintomas. Comecei a ter mais ânsia de vômitos durante a menstruação, e aí começou a piorar um pouco. E aí eu casei. Quando eu casei, tudo que eu sentia começou a dobrar de tamanho. Então, se eu sentia cólica, a dor da cólica era muito maior, começou a ser muito maior. Se eu tinha ânsia de vômito, começou a vir muito mais forte. E um dos sintomas que começou a me prejudicar muito e chamar muito a minha atenção, depois que eu casei, foi porque eu comecei a ter dor na relação.
Eu vou até cortar essa palavra, porque eu não sei como é que o YouTube vai reagir a isso. Então eu vou falar relação e vocês já vão entender sobre o assunto que eu estou falando. Eu comecei a ter dor na relação. E eu comecei a ficar sem entender, porque eu comecei a ter uma crise dentro de mim, porque eu não entendia o motivo. E eu pensava, tem alguma coisa de errado comigo, mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha de falar com meu esposo e explicar pra ele. Eu tinha medo, vários pensamentos e sentimentos ao mesmo tempo. E aí, nós, recém-casados, mais ou menos com 6 meses, nós decidimos tentar engravidar. Então, nós começamos aí na tentativa de engravidar. Passou 1 ano tentando engravidar. Eu não consegui engravidar, eu não consegui nenhum teste positivo. E eu estranhei aquilo. E eu pensei, tem alguma coisa de errado comigo. Então, eu procurei uma ginecologista mulher, até porque eu não, assim, pasmem vocês, gente, mas eu nunca tinha ido no médico realmente procurar ajuda, eu nunca tinha ido no ginecologista, nem quando foi pra eu casar. Eu sei que eu errei, eu pequei nisso, mas eu não tive essa instrução, eu não tive isso. Então, depois que eu casei, que eu tentei engravidar e não consegui, foi que eu comecei a correr atrás do prejuízo, podemos dizer. Que é o quê? Ir no ginecologista, procurar uma ajuda, procurar entender o meu corpo. Foi isso que eu fiz. Então, eu procurei uma ginecologista mulher, porque eu acho que eu me sentiria mais à vontade com ela, e conversei com a doutora, expliquei pra ela. Ela me passou vários exames, e os exames que ela me passou deu tudo normal. Não deu nenhuma alteração. E ela falou pra mim, ela falou, Gabriela, seus exames aqui tá tudo normal, ela me passou umas vitaminas pra tomar, mas ela falou pra mim, você só tá tentando engravidar, só tem 1 ano, então, pra nós da medicina, não temos isso como alerta, a gente só fica em alerta quando passa 2 anos de tentativa, aí a gente começa a investigar o que pode ser. E aí eu pensei, tá bom, ela falou pra mim que era normal, então eu fui pra casa tranquila. E eu pensei, bora tentar mais 1 ano. Quando estávamos perto de completar 2 anos de tentativa de engravidar e nada tinha acontecido, eu desconfiei que eu perdi uma gravidez. Minha menstruação sempre veio certinha. Eu passava mal? Passava, mas ela nunca atrasava. E aí, gente, ela atrasou. Atrasou um pouco mais de 7 dias. E eu fiquei toda feliz. Eu falei, como a minha menstruação nunca atrasou, é certeza que eu estou grávida. Só que eu tinha uma vida muito corrida. Eu saía de casa 6h30 da manhã e o meu esposo trabalhava comigo e eu queria fazer surpresa. Então eu pensava, eu não posso fazer o teste com ele, eu não posso fazer o teste ele estando em casa. Só que a gente vivia juntos, então eu não tinha uma oportunidade de ficar sozinha e fazer um teste de gravidez para tentar fazer uma surpresa para ele. Fui trabalhar em um sábado e eu pensei, vou trabalhar hoje e amanhã, que é domingo, que eu vou estar em casa, eu vou fazer o teste e vou fazer a surpresa para ele, porque eu tinha a plena convicção de que eu estava grávida. Então fui trabalhar. Gente, estava lá trabalhando normalmente, do nada começou a vir várias pontadas no pé da minha barriga. Muita dor. Tanto é que eu não estava conseguindo trabalhar. Peguei, tomei um remédio. Nessa que eu tomei o remédio, comecei a sentir a dor mais forte, parecia que o remédio não tinha efeito. Eu acho que nem deu tempo do remédio fazer efeito. E aí, gente, eu fui pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, caiu uma bola dentro do banheiro. Eu acredito que aquilo foi um aborto. Ali eu tive que ser carregada pro hospital, eu não conseguia andar, eu não conseguia ficar acordada, eu desmaiava com muita dor e foi um processo muito difícil. Ali, a partir daquela data, eu comecei a passar muito mal, além do que eu já estava passando. Então, quais foram os meus sintomas? Antes, eu passava mal somente no período menstrual. Depois desse dia, que eu desconfio que eu tive o aborto, eu comecei a passar mal todos os dias. Independente se eu estava menstruada ou não, eu passava mal. Eu comecei a ter uma dor de barriga que nada parava na minha barriga. E não era só a dor de barriga, muitas vezes vinha dor de barriga com vômitos. Tá aqui a minha família, que não me deixa mentir, tem o meu esposo. Eu fiquei 2 meses com dor de barriga, com diarreia. O que eu comia, eu terminava de comer e ia pro banheiro. Eu comia, terminava de comer, voltava pro banheiro. E aí eu comecei a não conseguir trabalhar mais, não conseguia mais ir pra igreja. Às vezes eu ia trabalhar, tinha que voltar pra casa ou ir direto pro hospital. Às vezes eu ia pra igreja, passava mal no culto, ia direto pro hospital. Às vezes eu tava em casa sozinha, comecei a ter
vários desmaios. Fora isso, muita dor de cabeça, perdi 7 quilos em 2 meses. Vocês conseguem ver que eu já sou magra. Gente, eu emagreci muito. 7 quilos pra mim faz muita diferença. Então eu perdi 7 quilos e a dor de barriga não parava. Eu não conseguia comer direito, eu não conseguia viver mais. Tinha dias que eu não conseguia levantar da minha cama. Cansaço extremo, eu sentia muita fadiga, muita dor nas pernas e a minha barriga inchava muito. Eu vou ver se eu consigo encontrar ainda as fotos ou vídeos que eu fazia quando isso acontecia e vou colocar aí na tela pra vocês. Vocês vão ver o tamanho da minha barriga. Parecia que eu tava grávida de 4 meses. E como eu sou magra, aparecia muito o volume da minha barriga. Então eu tinha muito inchaço abdominal. Eu tinha todo esse quadro, então, só para repetir para vocês: dor de cabeça, vômitos, diarreias, dores nas pernas, cansaço. Muitas vezes eu até pensava, meu Deus, será que eu tô com muita preguiça? Mas não era preguiça, era cansaço, porque o meu corpo já estava dando sinal de alerta. E eu sentia também muita dor nas costas. Era uma dor que às vezes eu não conseguia dormir. Fora a dor na relação. Lembra que eu falei pra vocês? Começou a vir dores incapacitantes, ao ponto de me derrubar em cima de uma cama e eu não conseguir levantar. E às vezes até eu me questionava se o que eu estava sentindo poderia ser algo psicológico, porque eu pensava, não tem cabimento eu estar sentindo isso tudo. Teve um mês que eu vi o meu histórico de ida ao hospital. Eu fui no hospital uma vez por semana. Fiquei num ciclo de idas e vindas do hospital. Então, como foi que eu descobri? Um dia, era perto do Ano Novo, eu me lembro até hoje, há 2 anos atrás, perto do Ano Novo, eu estava na igreja conversando com uma amiga minha. E eu conversando com ela, falei pra ela, Thaís, nossa, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo. E expliquei pra ela tudo que eu estava sentindo. E quando eu terminei de contar pra ela o que eu estava sentindo, ela falou pra mim assim, amiga, você já viu se não é endometriose? Aí eu perguntei pra ela, falei, endometriose, mas o que é endometriose? E ali ela começou a me explicar o que é a doença. E ela falou pra mim, eu tenho endometriose e o que você tá me dizendo é tudo que eu sinto. Eu tomo um remédio, faço tratamento, mas o que você tá passando eu já passei também e parece muito com essa doença. E ela foi me contando o que ela sentia, o que ela já tinha passado com aquela doença e eu comecei a me identificar com o que ela estava falando. Parece que a minha mente abriu ali e eu falei pra ela, vou procurar um médico, vou pedir pra ele investigar pra ver se não é então essa doença, que até então eu não conhecia. E fui pra casa, saí da igreja, fui pra casa. Chegando em casa, eu comecei inclusive a pesquisar no Google sobre essa doença, o que era, do que se tratava, para que eu conseguisse entender melhor. Comecei a procurar vídeos, absolutamente tudo que eu via, o que eu ouvia, eu me identificava. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho essa doença, uma doença que eu nem sabia que existia. Aí eu ia procurar um médico, né? Eu pensei, vou marcar um ginecologista e vou conversar com ele sobre isso e pedir ajuda. Só que 2 dias depois, estava perto do Ano Novo, foi 2 dias antes do Ano Novo, foi no dia 29 de dezembro. Eu passei mal novamente, gente, com um episódio de vômito, dor de barriga, cólica, tudo junto. E eu não tava menstruada. E veio tudo junto. Fui pro hospital novamente. Fui atendida na emergência, fui medicada e veio um doutor conversar comigo. Antes de falar com ele sobre essa doença, ele que falou comigo, foi o primeiro doutor que, depois de não sei quanto tempo, conversou comigo sobre essa doença. Ele chegou em mim e falou assim, Gabriela, você já ouviu falar sobre endometriose? Quando ele me falou aquilo, parecia que era Deus, assim, falando, realmente é isso, sabe? Era Deus abrindo a minha mente. E eu falei pra ele, doutor, por incrível que pareça, alguns dias atrás eu estava conversando com a minha amiga que tem endometriose e eu me identifiquei muito com ela. E eu falei pra ela que eu iria procurar ajuda médica pra saber se eu tenho essa doença ou não. E agora que o senhor tá me perguntando isso, eu acredito que realmente seja essa doença. E ele falou pra mim, pra descobrir, tem que fazer um exame específico, que a gente não faz aqui. Tem que ter todo um preparo para fazer esse exame. Então eu vou te encaminhar para um ginecologista, você vai conversar com ele e ele vai te passar o exame corretamente. E ele me falou assim, como você também tem muita crise de vômitos, eu vou te passar também para um gastro, porque aí você já consegue ter o diagnóstico completo, tanto do ginecologista quanto
do gastro. E eu falei, perfeito. Passei a situação para os 2 profissionais. O gastro me passou um exame chamado transvaginal com preparo intestinal de mapeamento para endometriose. É esse nome gigante mesmo. Por quê? Eles usam uma técnica diferente. Existe uma preparação intestinal, você faz lavagem. Não é a mesma transvaginal que geralmente nós temos que fazer sempre. Não é. É uma transvaginal diferente. Então, o gastro, ele me passou esse exame e o ginecologista me passou uma ressonância. Então, para explicar para vocês, não é qualquer exame que você descobre uma endometriose. Tem 2 exames específicos. O primeiro é a ressonância e o segundo é a transvaginal com preparo intestinal. Somente esses 2 exames. Não dá para saber em exame de rotina, exame de sangue, não dá para saber. É por isso que eu passava mal e os médicos não descobriam. Ou vocês têm que fazer a ressonância com preparo intestinal também, ou vocês precisam fazer uma transvaginal com preparo intestinal. O gastro me passou um exame, o ginecologista me passou outro. Era para a mesma finalidade, mas o que eu pensei? Vou fazer os 2 exames, porque às vezes se um não mostrar detalhes, o outro mostra e eu vou fazer os 2. Decidi fazer os 2. Vou contar primeiro a minha experiência com a ressonância. Gente, a ressonância, para quem não sabe, é uma máquina muito grande que você entra lá dentro. Eu lembro que eu tive uma preparação, eu tive que tomar um remédio que era para limpar o intestino, para poder conseguir fazer esse exame. Esse remédio que eu tomei para fazer a ressonância me causou muita dor. Eu já estava com crises fortes de endometriose que eu nem sabia ainda, né, que era endometriose, mas como tinha que fazer essa preparação para poder limpar, realmente limpou. Foi constrangedor? Foi constrangedor, porque quando chegou no momento de entrar dentro da máquina, me deu crise de dor de barriga fortíssima. Eles tiveram que me tirar de lá de dentro rápido para eu correr pro banheiro e eu passei muito mal na clínica. E uma dica para vocês, mulheres, não vão desacompanhadas. Eu passei muito mal e se eu não estivesse acompanhada, quem estava comigo no dia era o meu esposo. Se ele não tivesse comigo, eu não sei como eu teria feito. Eu tive que sair da máquina, fui pro banheiro, fiquei muito tempo no banheiro passando mal, mas quase que eu não consegui, tá? Realizar. No final deu tudo certo e constou realmente a endometriose, mas além da endometriose constou a adenomiose, que no final desse vídeo eu vou explicar para vocês o que é de fato essa doença. Vamos para o segundo exame, que foi o gastro que me passou, que é a transvaginal com preparo intestinal. Essa transvaginal você precisa fazer uma dieta antes. Eu tô falando isso para vocês, mas quando vocês forem fazer, a clínica, o local que vocês fizerem, vão te passar todas as instruções. Eu só tô explicando aqui resumidamente como foi que eu fiz. Um dia antes da transvaginal, eu tive que fazer uma dieta, então tinha muita coisa que eu não podia comer feijão, não podia tomar leite, não podia comer vários alimentos que são inflamatórios, que tem açúcar, que tem cafeína. E fora a dieta que foi bem restrita, eu já comecei a tomar remédios antes. Não lembro se são 8 ou se são 4 horas antes do exame, você já não pode comer mais nada. Quando foi 2 horas antes da transvaginal, eu tinha que fazer a lavagem. Como é essa lavagem? Gente, a lavagem é um líquido que vem como se fosse uma garrafinha mais ou menos desse tamanho aqui, e na ponta da garrafa tem como se fosse como é que eu posso explicar? Eu vou ver se eu acho a foto e mostro aqui pra vocês. É como se fosse um caninho bem fininho. E essa garrafa, ela é mole justamente pra você conseguir apertar ela. Vocês deitam em uma posição específica, tem que colocar e você aperta. O líquido automaticamente entra. Você sente o líquido entrando, subindo, e você sente como se fosse um monte de água mesmo dentro de você. Depois que você fez isso, você precisa ficar na mesma posição por um tempo e você tem que segurar até onde você consegue. Ele vai, podemos se dizer, derreter. Ele vai começar a limpar tudo, limpar todas as fezes, derreter todas as fezes. Então, nesse momento mesmo, eu senti muita dor, muita cólica. Eu já estava passando mal, nesse momento eu passei muito mal. Então, eu segurei, quando eu vi que não dava pra segurar mais, eu fui pro banheiro. No banheiro, gente, é só a bagaceira. Não acredito que eu tô contando isso aqui não, meu Deus.
Bom, depois disso, fui fazer o exame. Chegando lá, graças a Deus, eu fui em uma clínica muito boa aqui em Brasília. Inclusive, gente, é um exame muito caro. Eu tive que pagar no particular, mas é uma clínica referência. Na época, 2 anos atrás que eu fiz, foi 730 reais, se eu não me engano. 700 ou 730 reais que eu paguei. Hoje em dia, eu já sei que já tá na casa dos 1.000. É um exame muito, muito caro. Mas eu fui fazer o exame e eu cheguei lá. Quem fez esse exame em mim foi uma doutora, entrei, é como se fosse uma transvaginal mesmo, só que é um exame mais demorado do que uma transvaginal normal. Então a doutora viu a minha bexiga, ela viu o meu intestino, ela viu todas as partes do meu útero, o meu ovário, e esse exame é justamente para isso mesmo, é para mapear se tem endometriose e aonde ela está. Tem endometriose que alcança a bexiga, tem endometriose que alcança o intestino, inclusive se a endometriose for pro intestino, é algo muito mais grave, porque é necessário tirar uma parte do intestino. Gente, essa não é uma doença que a gente tem que ignorar. É uma doença que precisa ser diagnosticada, precisa ser acompanhada de perto. Então lá na hora a doutora já foi fazendo todo o mapeamento e ela falava pra mim: Gabriela, eu vou passar a máquina, vou fazer um mapeamento em todos os seus órgãos. Se você sentir dor, me avisa. Tinha algumas partes que eu sentia dor e eu avisava pra ela, eu falava: nossa, tá doendo. Aí ela parava e quanto mais eu falava que tava doendo, aí ela ficava passando a máquina no lugar que tava doendo. Por quê? Porque é sinal de que se naquele lugar estava doendo, o risco de ter uma endometriose ali é maior. Então ela precisa dar atenção aos lugares que eu reclamava de dor. E faz sentido, né, gente? E realmente, na hora do exame, ela já falou pra mim, ó, ela falou: tem endometriose aqui mesmo, em algumas partes. Quando eu recebi o laudo, tanto da ressonância quanto da transvaginal com preparo intestinal, juntei os 2 exames e voltei tanto no gastro quanto no ginecologista. Então eu fui no ginecologista, ele me passou o tratamento correto. Mas antes de falar sobre o tratamento, deixa eu falar pra vocês sobre esses 2 exames. Qual o exame que eu prefiro? Qual exame dá pra ver melhor? Gente, por incrível que pareça, eu fiz a ressonância, mas a ressonância não mostrou detalhadamente os focos de endometriose. Então a transvaginal mostrou muito mais coisas que na ressonância não conseguiu ver. Eu indico fazerem realmente a transvaginal com preparo intestinal, porque realmente ali vai mapear, vai ver todos os detalhes. Porém, se tiver alguma mulher aqui que nunca teve relação na vida, não dá pra você fazer a transvaginal. No caso, você precisa fazer o quê? A ressonância. Mas a minha dica é, se você tem relação, é melhor você fazer a transvaginal, que vai mostrar muito mais detalhes. No laudo médico constou a endometriose e a adenomiose. Essas 2 doenças que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês a diferença entre elas. Mas vamos lá, eu voltei pro ginecologista e ele me passou um medicamento. Eu não vou falar o nome do medicamento aqui pra não dar problema pra mim. Não é um anticoncepcional, tá? É um remédio próprio pra endometriose. Podemos se dizer que ele ameniza os sintomas e dá uma paralisada na doença. Mas essa doença não tem cura. Tem gente que faz cirurgia, mas tem gente que mesmo depois da cirurgia a doença volta. Porém, o doutor me passou esse remédio. Pra mim foi uma decepção quando ele me passou esse remédio, porque ele falou que tomando aquele remédio não tinha como eu engravidar. Não era um anticoncepcional, mas era um remédio que não deixaria eu menstruar, não deixaria eu ovular. Então, se a mulher não menstrua, não tem ali a ovulação, a mulher não tem como engravidar. Então, ele falou pra eu tomar o remédio durante um tempo e depois eu voltaria pra tentar um novo tratamento, podemos dizer assim. Segui o conselho dele, comecei a tomar esse remédio. E realmente, gente, eu comecei a viver melhor. Comecei a viver a minha vida porque os sintomas começaram a diminuir. E entendi também que quando você descobre essa doença, você precisa ter uma mudança nos seus hábitos. A gente precisa fazer atividade física, a gente precisa seguir uma dieta anti-inflamatória. Você tem que cortar o leite, cortar açúcar, cafeína, tudo isso faz muito mal. Comecei a fazer esse tratamento, porém, não satisfeita, comecei a procurar ajuda de outros médicos especialistas que tratassem realmente a endometriose. E aí eu cheguei a me consultar com um médico bem renomado aqui de Brasília. Inclusive a consulta dele é muito cara, mas pra mim super valeu
valeu a pena porque ele me ajudou muito e ele me passou para cirurgia. Nem todas as mulheres que têm endometriose precisam fazer cirurgia, mas ele me indicou para cirurgia porque no meu caso eu tenho endometrioma. É quando a endometriose está envolvendo o ovário. Então o meu ovário direito mesmo, ele tava, podemos se dizer que apodrecendo, porque tinha muito sangue, o sangue que não era para estar lá. Então por isso ele me indicou para cirurgia, porém meu plano de saúde não cobria a cirurgia e além disso, se fosse para eu fazer no particular, era muito caro, era mais de 20 mil reais, gente. E mesmo se eu tentasse levantar esse dinheiro, ele me falou de alguns riscos que eu corria, porque eu tenho um foco de endometriose no ligamento do reto. Por esse motivo, inclusive, lembra que eu falei pra vocês que eu sinto, né, muita dor no reto? E eu tinha até vergonha de falar sobre isso. Era justamente porque eu tenho um foco de endometriose, que é o sangue no lugar errado, perto do reto. E ele falou pra mim que se no meio da cirurgia tivesse alguma intercorrência, ele teria que chamar um proctologista, um outro doutor. Ele falou que corria o risco de dormir pra fazer a cirurgia e acordar com uma dívida de mais de 50 mil reais porque teve intercorrência na cirurgia. Então ele falou pra mim, Gabriela, é mais seguro você contratar um plano de saúde que cubra essa cirurgia, para que você consiga fazer a cirurgia de uma forma tranquila financeiramente. Mas eu não consegui me preparar para essa cirurgia, tá, gente? Então já tem aí 2 anos que isso aconteceu. Fiquei durante esses 2 anos fazendo o tratamento com hormônio para tentar paralisar a doença. Quando eu decidi parar de fazer o tratamento da endometriose, eu engravidei e depois eu tive um aborto. Foi um momento muito difícil. E aí, gente, agora, nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu não voltei a fazer tratamento, porém, eu estou com uma consulta marcada para poder conseguir refazer todos esses exames da endometriose, inclusive nos próximos dias, e saber como é que está, se a doença evoluiu ou se está do mesmo jeito e quais são os próximos tratamentos que eu vou fazer. Inclusive, como eu perdi uma gestação recentemente, eu fiz a biópsia do meu bebê e a biópsia já saiu. Eu vou fazer um outro vídeo compartilhando com vocês o resultado da biópsia e eu vou levar essa biópsia pro doutor avaliar e ver se tem algum tipo de tratamento, alguma coisa que eu possa fazer para conseguir engravidar novamente e que seja uma gravidez saudável para mim e pro meu bebê. Para finalizar esse vídeo, eu sei que ficou muito longo. Gabriela, o que é a endometriose e o que é a adenomiose? Eu vou explicar do meu jeito. A endometriose, ela é uma doença que, de acordo com a medicina, alguns médicos, né, dizem que o tecido endométrio, né, o sangue na menstruação, ele vai para outros lugares que não é para ele ir. Pode ir para bexiga, para o intestino, para a parede do útero, para o ovário, para vários lugares aí do seu corpo, sendo que não é o lugar dele, não é para ele ir para lá. E aí quando esse sangue vai para o lugar errado, ele inflama o seu corpo. E o que é a adenomiose? A adenomiose é uma doença prima da endometriose, podemos se dizer. A adenomiose é quando o sangue entra dentro da camada do útero. São doenças diferentes, mas são doenças ali como se fossem primas. Tem mulheres que têm só a endometriose e tem mulheres que têm somente a adenomiose. No meu caso, eu tenho as duas. Eu acho que eu consegui compartilhar toda a minha experiência aqui com vocês e através dessa experiência que eu compartilhei, vocês conseguem conversar com o médico de vocês, entender qual é o tipo de exame que vocês podem fazer, qual é o melhor exame. Eu acredito que através disso vocês conseguem ter um diagnóstico mais preciso. Se você se identificou com alguns desses sintomas que eu contei, mulher, corre pro médico e fale com ele. Doutor, eu quero saber se eu tenho endometriose. Até cheguei pertinho aqui pra vocês, pra gente finalizar o nosso vídeo por aqui. Curta, comenta, compartilha e deixem aqui as dúvidas de vocês para que eu consiga responder no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!